Imagina só, você acorda amanhã e o Mario não existe mais. Sem Super Mario Bros, sem Mario Kart, sem aquele bigodinho que todo mundo conhece. Parece loucura, né? Mas isso quase aconteceu de verdade em 1982. E o pior não foi por falta de sucesso, foi porque um gigante de Hollywood decidiu que a Nintendo não tinha o direito de existir. Essa é a história real de como um advogado, um gorila teimoso e um processo judicial não salvaram só o Mario, mas mudaram os videogames para sempre. E cara, essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. E aí pessoa legal, aqui é o Nexus Geek, seu refúgio nerd de confiança. Se você curte histórias insanas dos bastidores dos games, tecnologia e cultura pop, você tá no lugar certo. Já deixa o like aí pra fortalecer o algoritmo e se inscreve no canal com o sininho ligado, porque eu garanto, depois dessa história, você nunca mais vai olhar pro Mario da mesma forma. Partiu? Então vamos lá. Olha, antes de mergulhar nessa treta toda, você precisa entender uma coisa. Em 1982, a Nintendo era ninguém nos Estados Unidos, literalmente. Enquanto isso, a Universal Studios, cara, era um monstro. Um dos maiores estúdios de Hollywood, com advogados do tamanho de prédios e um histórico de esmagar qualquer um que entrasse no caminho deles. Sabe aquela sensação de Davi e Golias? Era pior. Era tipo uma formiguinha contra o T-Rex usando gravata. E a Nintendo tava quebrada, tipo falida mesmo. Eles tinham apostado tudo num jogo especial chamado Radar Scope, que ninguém quis comprar. Os depósitos deles em Seattle estavam entupidos de máquina de arcade encalhado. Você já ficou endividado? Teve aquela sensação de que tudo que você tentou fazer simplesmente não deu certo? Era isso que a Nintendo estava sentindo. Só que aí apareceu um cara chamado Shigeru Miyamoto. O milagre Donkey Kong. Miyamoto era só um designer industrial jovem. Ele nem era programador, mas deram para ele uma missão impossível. Cara, cria um jogo que salve a empresa inteira. Sem impressão, né? Que isso? Ele queria fazer um jogo com o Popeye, sabe? O marinheiro fortão que come espinafre. Mas a licença não rolou. Então ele pensou, beleza, eu vou criar meu próprio triângulo amoroso. E nasceu um carpinteiro que depois virou Mario, uma donzela em apuros, a Pauline, e um gorila grandão e meio bobão, Donkey Kong. O nome Donkey Kong significa tipo macaco teimoso ou burro em japonês. Eles queriam passar a ideia de um bicho teimoso que sequestra a moça. E cara, o jogo explodiu, foi um sucesso absurdo. Salva a Nintendo. Salvou e ainda sobrou. As crianças enlouqueceram, os arcades ficaram lotados. O dinheiro começou a entrar, finalmente a Nintendo respirava aliviada. Por uns 3 meses. Então entrou o vilão, MCA e Universal. Porque apareceu um cara chamado Sidney Sheinberg, presidente da Universal. Advogado com uma filosofia corporativa que ele mesmo resumiu numa frase: litígio é um centro de lucro. Traduzindo, processar a gente era um negócio para ele, não era sobre justiça, era sobre grana. Sheinberg olhou para Donkey Kong e pensou: opa, um gorila gigante em cima de um prédio com uma mulher? Isso é King Kong, eles estão copiando a gente. Me mandou um recado: ou vocês pagam os royalties, ou a gente destrói vocês na justiça. A campanha de terror. A Universal não foi direto na Nintendo, não. Eles foram mais espertos. Primeiro atacaram os parceiros da Nintendo. Ligaram para a Coleco, que estava lançando Donkey Kong no console ColecoVision. Falaram: ou vocês pagam royalties pra gente, ou a gente acaba com vocês. A Coleco, com medo de perder o lançamento e o valor das ações na bolsa, pagou. Depois foi a Atari, mesma coisa, pagou. E a Tiger Electronics, que fazia joguinhos portáteis, pagou também. A estratégia era perfeita, a Universal ganhava milhões sem nem pisar no tribunal, só ameaçando. E aí chegou a vez da Nintendo, maio de 1982, reunião no escritório da MCA. De um lado, o Sheinberg e o seu exército de advogados. Do outro, Minoru Arakawa, o cara que comandava a Nintendo of America. E um consultor jurídico chamado Howard Lincoln. A Universal deu ultimato: parem de vender Donkey Kong, destrua todo o inventário e nos dê todo o lucro que vocês já fizeram. E sabe o que o Howard Lincoln fez? Ele olhou pra eles e falou: não. Cara, eu preciso que você entenda a coragem disso. A Nintendo era pequena, a Universal era gigante. Era tipo você, estudante, falando não pro diretor da faculdade, pro reitor, pro dono da universidade, tudo junto. Mas Lincoln sacou uma coisa: se o caso deles é tão forte,
Por que eles estão tentando fazer acordos muito rápidos em vez de simplesmente nos processar? Ele desconfiou e estava certo. Shinver ficou curioso e soltou aquela frase clássica do vilão de filme. É melhor vocês começarem a economizar dinheiro para pagar os honorários dos advogados de vocês. E processou a Nintendo. Todo mundo achou que a Nintendo ia quebrar, que era o fim, mas aí entrou o herói improvável dessa história. John Kirby, o advogado lendário. A Nintendo contratou John Kirby, um advogado top, estudou em Oxford, trabalhou no departamento de justiça, um cara sério. E Kirby fez uma coisa que mudou tudo. Em vez de só defender a Nintendo, ele foi investigar o próprio universo. Ele viajou pro Japão, conversou com Miyamoto, entendeu todinha a criação do jogo, mas o pulo do gato foi outro. Ele achou documentos de um processo antigo envolvendo a Universal. A bomba, o caso RKO. Em 1975, a Universal queria fazer um remake de King Kong, mas a RKO Pictures, o estúdio original, dizia que tinha os direitos. E sabe o que a Universal fez para não pagar a RKO? Eles provaram no tribunal que King Kong era domínio público, que ninguém era dono. Entendeu a jogada? Em 1975, a Universal diz que King Kong é de ninguém, é público. Em 1982, a Universal diz que King Kong é nosso, Nintendo não pode usar. Kirby tinha achado a arma perfeita. Ele usou uma doutrina jurídica chamada estoppel judicial, que basicamente significa: você não pode falar uma coisa no tribunal e depois falar o contrário só para se beneficiar. A Universal tinha se autodestruído. A cereja do bolo, o jogo da Tiger. Mas espera um pouquinho, tem mais. Kirby descobriu que a Universal tinha licenciado um jogo de King Kong para Tiger Electronics. E esse jogo era praticamente um clone de Donkey Kong. Tinha macaco, barril, estrutura de escalada, tudo igual. Pior, quando a Universal ameaçou a Nintendo, eles pediram para Tiger mudar o jogo para ficar menos parecido com Donkey Kong. Ou seja, a Universal estava lucrando com clones de Donkey Kong enquanto acusava a Nintendo de copiar eles. Hipocrisia pura. O julgamento. O juiz Robert Sweet escutou tudo, analisou as provas e deu o veredito. Nintendo venceu em tudo. A decisão do juiz foi brutal. King Kong é um gorila feroz buscando uma mulher bela. Donkey Kong é bobo, infantil, zoado, não existe confusão, não existe violação. E mais, ele determinou que a Universal agiu de má fé. O resultado, a Universal teve que pagar a Nintendo quase 2 milhões de dólares, devolver o dinheiro que tinha extorquido da Coleco e da Atari, pagar todas as despesas legais. A formiguinha tinha vencido o T-Rex. O legado eterno. E sabe como a Nintendo agradeceu o John Kirby? Deram para ele um veleiro de 30 mil dólares. E o nome do veleiro? Donkey Kong. Sim, você leu certo. Mas tem mais uma homenagem. Anos depois, quando a Nintendo criou aquela bolinha rosa fofinha, super poderosa nos jogos, eles batizaram o personagem de Kirby. Isso mesmo, o Kirby dos jogos é uma homenagem ao advogado que salvou a Nintendo. Shigeru Miyamoto achou engraçado dar um nome durão para um personagem tão fofo. E é por isso que hoje, quando você joga Super Smash Bros., você tá literalmente jogando com o advogado que salvou o Mario. Ah, e o Mario? O nome veio do senhorio do depósito da Nintendo. O cara chamava Mario Sigali e foi cobrar aluguel atrasado. A Nintendo sem grana homenageou ele mudando o nome do personagem. Mario Sigali faleceu em 2018, sempre brincando que ainda estava esperando os cheques de royalties. Então, pessoa legal, pensa comigo. Se a Nintendo tivesse perdido esse processo, não existiria NES em 1985, não existiria Super Mario Bros., talvez nem existisse Nintendo hoje, e a indústria de videogames seria completamente diferente. Esse caso provou uma coisa: às vezes ser teimoso, Donkey, diante de uma gigante Kong, é exatamente o que precisa ser feito. A justiça venceu, a criatividade venceu e o Mario sobreviveu para pular em nossas vidas. John Kirby faleceu em 2019, mas toda vez que você liga um Nintendo, ele tá lá, no Kirby Rosa, no veleiro Donkey Kong e na história que mudou tudo. E aí, gostou da história? Deixa aquele like maroto para me ajudar aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana tem história insana aqui no Nexus Geek. E me conta aqui nos comentários, você sabia dessa história? O que você achou mais absurdo? Um abraço e até o próximo vídeo.